Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Eu vou falar sobre uma notícia que eu acho, no mínimo, interessante. Estou falando da irmã Ereni Miranda, que assume a Igreja Deus e Amor no lugar do seu esposo falecido, missionário Davi Miranda. Ela, a irmã Ereni Miranda, participou de um programa de rádio da Igreja Pentecostal Deus e Amor na semana passada, segurando aos milhares de fiéis da igreja que a doutrina não será mudada com a morte do missionário Davi Miranda, que faleceu no dia 25 de fevereiro, vítima de um infarto. Muitos fiéis temeram que a doutrina da igreja viesse a mudar. Conhecida por suas regras em relação a usos e costumes, a Deus e Amor é uma das igrejas evangélicas mais rígidas e, ao mesmo tempo, uma das maiores, estando em nono em número de fiéis, cerca de 800 mil pessoas no Brasil. Ereni tranquilizou os ouvintes do programa de rádio, dizendo que a obra da igreja Deus e Amor vai continuar e o mesmo Deus do missionário é o nosso Deus. E ela disse que essas foram as palavras da irmã, que ficou ao lado do líder religioso por mais de 50 anos. O que eu quero falar, embora tenha questão, muita gente fala que tem uma questão política, do filho, da filha, enfim, eu não quero nem tocar nisso, porque quando o crente está lá, numa igreja que é uma das igrejas mais rígidas, que a mulher tem que usar saião, e canta e louva, que é o papel da mulher, mas nada mais do que isso, no máximo pode chegar a obreira, e do dia para a noite você tem uma mulher, a líder maior de uma denominação, talvez a mais fechada, onde a mulher não tinha espaço, isso quebra paradigma. Por mais que seja por questões políticas ou não, é uma grande quebra de paradigma. Enfim, embora vai ser mantida a doutrina, eu acho interessante, vai ser mantida a sã doutrina e os usos e costumes, só esse fato já mudou toda a sã doutrina e todos os usos e costumes. Né? Temos uma mulher à frente da igreja mais rígida. Vocês acham isso interessante? Acho que isso é um início de uma mudança de como igrejas pentecostais fechadas e rígidas enxergam uma mulher? Pode ser um início? Ou também pode ser a falência, talvez, de se daí divide, está vendo? É porque a mulher assumiu e destruiu tudo. Como é que vocês entendem isso? Pois é, isso cria um paradigma muito grande, né? Porque, na verdade, a gente conhece. Eu, por exemplo, sei, enfim, tem pessoas que são membros hoje da igreja, que foram da Deus é Amor, e a rigidez, não é, uma série de questões, homem não pode ter bigode, enfim, a gente respeita, para a gente não entrar com um programa que a gente fez há alguns dias atrás aqui sobre fundamentalismo, a gente não pode, de repente, ser radicais nessa questão. Agora, como você disse mesmo, como é que fica essa questão? E ela, inclusive, dizer, não, vai ser mantida a doutrina, e eu fico pensando naquela irmãzinha que está lá, enfim, que não pode isso, não pode aquilo outro. E ela disse, bom, vai manter, então, mas não podia mulher e agora pode, enfim. Eu louvo a Deus pela instituição que eu faço parte hoje, Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. Ah, tá. Que, na verdade, ainda é meio complicado líder, mulher lá. Nosso líder maior, já há muitos anos atrás, ele já teve esse insight e hoje as mulheres têm responsabilidade. O reconhecimento, né? Eu acho que, quanto ser humano, ela tem tanta capacidade afins. A gente não pode, na verdade, ser preconceituoso dentro dessa parte. Eu tenho mulheres, tenho a minha esposa hoje, uma pastora, uma pessoa que tem feito trabalhos tremendos. Eu acredito que isso seja bastante amplo aqui. Agora, fica realmente muito, muito complicado para uma instituição com o peso que tem, com o número de pessoas que tem no mundo, né? E, na verdade, eu acho que isso cria um choque. Há de se pensar e se preocupar com essa gana de pessoas que agora vão estar seguindo esse novo conceito. Então, é preocupante. Acho que o tema é muito interessante. Olha, eu tenho... E eu estou falando sobre a quebra do paradigma. Eu acho fantástico. André, eu falei, poxa, agora abre um pouco a mente das pessoas, então, e elas repensam o que de fato é essa doutrina e o que de fato é os costumes. Vamos começar a separar. Vamos entender uma coisa. Eu não sei assim quem lembrou que numa rádio evangélica aqui do Rio de Janeiro houve um debate lá que estava falando, e a filha da Ereni, do falecido missionário Davi Miranda, entrou no ar, porque eles tinham uma briga interna, uma questão familiar ali sendo resolvida, e acabou indo para o ar. E eu me lembro que estava presente o reverendo Fausto de Aguiar Vasconcelos, ainda pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu achei a fala dele muito, mas muito fantástica. Eu também sou fã demais do reverendo Fausto. E ele disse o seguinte, que nós estamos presenciando aqui, é a falência da igreja no Brasil. E ele não falou mais naquele debate.
ele disse o seguinte, o que eu estou vendo aqui é algo muito triste e que traz para a igreja um aspecto vergonhoso. E isso acabou mostrando agora. Faleceu o Davi Miranda, que tinha todo o poder na mão. O que é perigosíssimo. Aquela coisa de que ninguém tira de lá, que eu estou lá, que Deus fala comigo e ninguém nunca falou sobre isso. Essa ideia de que não, eu o respeito, eu acho que é legal, é bacana. Não, mas eu vou respeitar aquilo. Chega um momento que não é questão de respeito, é questão de segurança. Então eu não respeito coisa nenhuma. E hoje o que aconteceu? Morreu a figura do camarada. Um dos filhos dele não tem condição, a igreja não vê liderança nele, não tem reconhecimento dele, e aí sobrou para quem? Para que continue perpetuando a ideia do poder da família na denominação, colocou-se a mulher dele. Então entra a irmã Ereni, eu quero deixar claro que eu não a conheço, que eu não sei quem ela é, deve ser uma mulher de Deus, mas a questão é o seguinte, se enquanto o marido vivo não podia, a mulher não podia ser ordenada, e não podia isso, não podia aquilo outro, ela entrar como presidente hoje, sem a ordenação, porque de verdade, para ser presidente da denominação, tem que ser ordenado ao ministério pastoral, e ela entra, isso eu encaro como uma questão complicada, como uma questão que é até perigosa, e eu não vejo com bons olhos, não vejo. 3 palavras definem o que você está dizendo. 3 palavras, bicho. É incompetência de quem talvez devesse ser o sucessor natural, já que nesse modelo de denominação de igreja funciona assim. Que é uma monarquia. Né? Infelizmente, não é bíblico. Estou dizendo que é o modelo dessa denominação, né? Desse grupo de pessoas, tá? Nem vou dizer enfim, deixa eu ficar com a minha postura, né? De ética. Desse grupo de pessoas, tá? Então, a incompetência, a incoerência do fato de essa senhora assumir a posição que antes era inaceita por ela não aceitava, mas agora, de acordo com a conveniência, que é a terceira palavra, ela aceita e assume o poder que foi dado a ela, ou que ela usurpou lá, enfim, de quem talvez tivesse o direito. Não me interessa essa questão. Agora, eu queria dizer o seguinte, aqui, nesse programa, não vai acontecer o que aconteceu no programa que você está citando, do pastor Fausto e tal, que estava se discutindo o assunto, e a filha entrou no ar para falar. Eles não assistem TV, né? Então, esse programa aqui, não corremos o risco de que eles vão ligar para cá e dizer, não falem da gente aí e tal. Eles não vão nem saber, né? A não ser que alguém diga, ou que haja uma outra incoerência, ao ponto de alguém que diz para não assistir TV, assista para descobrir se estão falando mal deles ou não. Agora, eu queria só dizer, gente, que chegou-se a um ponto em que o evangelho visto de fora, por quem não é cristão, por quem não é evangélico, se torna motivo de chacota. Não é? As pessoas vão dizer, meu Deus do céu, como é que pode isso? Antes não podia isso e agora pode, por conveniência. Antes a mulher não podia e agora porque ela pode. Então, gente, nós temos que nos dissociar dessas situações. A gente tem que ter coragem de dizer aqui, olha, a igreja evangélica no Brasil não é essa realidade no que ela vive, sabe? A igreja evangélica no Brasil, ela tem fundamentos firmados na palavra de Deus. Então, nós não podemos fechar a questão sem fazer com que as pessoas que estão de fora enxerguem a diferença entre a igreja evangélica, a igreja que prega a palavra de Deus e essas outras. Agora, a Bíblia é bem clara, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Toda vez que você defende um costume, uma mania, ou até mesmo uma ideia pessoal, particular, a Bíblia chega a dizer sobre que a Bíblia não é de particular interpretação. E aí, quando você parte, aquele teu conceito, aquilo que você defendeu, acaba caindo. Por isso que é bom você defender. Desse lado é interessante. Você defender a Bíblia. Mudou a palavra de Deus, mudou os dogmas porque quando você defende, pessoais. Quando você prega a Bíblia, vai passar 10 gerações que a Bíblia, segundo Jesus, e cremos, essa é a verdade, ela não vai passar em todos os tempos. Você pode defendê-la, pode pregar, pode anunciar que não vai passar. Porque depois você fica até com vergonha, porque acontece um fato desse, na verdade, você se contradiz, vira uma, vamos lá, quebra de paradigma. Deus, eu brinco às vezes, falo assim, tem um pouquinho de Deus. Deus, ele é ótimo em quebrar paradigma humano. Deixa eu pegar outra coisa, que justamente, quer dizer, é igual mais ou menos essa situação.
Na monarquia, enfim, depois do tempo dos juízes, nós temos os dos reis. E é normal isso em qualquer país no mundo, principalmente lá, tem um rei aqui que foi escolhido pelo povo. Quem vai ser o próximo rei? O filho dele. É normal. O que Deus faz? O primeiro rei que foi escolhido, unge outro. Eu vou quebrar, eu quero fazer. E depois desses foram os filhos. Então, o que eu acho interessante, ele falou o seguinte, olha, o que é meu não muda. Agora, o que não é meu nisso aí... Na verdade, André... Com uma mexida de xadrez, ele começa a mostrar. Porque muitas pessoas hoje da denominação vão estar se perguntando, ué, pode então mudar? Isso então isso não é doutrina mais. Finalizando essa isso ideia é rapidinho. dogma, isso é pessoal. E isso é interessante as pessoas entenderem. É uma coisa que eu, dentro da Assembleia de Deus, brigo muito. Quando o cara fala, a mulher não pode, por que não pode? E vem para a Bíblia. Embora tenha um debate muito grande também sobre a questão feminina, mas não vem me falar que é doutrina bíblica, e muito que era doutrina pastor, assistir televisão, usar bermuda, que não é. Então a gente já passou por isso dentro da Assembleia de Deus e outras igrejas têm que passar. E muito pastor, assim, ele bate numa tecla, né? Eu já vi pastor que não aceita divórcio em nenhuma condição. Nenhuma, tá? Pode ter adultério, novo casamento, nenhuma condição. Aí quando ele fica, assim, vamos dizer, a esposa foi embora, alguma coisa aconteceu, ele não estava fazendo uma exegese melhor do texto. Isso é tão vergonhoso, sabe? Porque ele não acredita, não, abandono, não aceito, ele bate, e aí quando ele vive, aí ele vai, aí o povo está olhando que ele se contradisse. Aí... A grande questão, sabe qual é, André? É a seguinte, a mudança de paradigma na questão social, ela já aconteceu no Brasil todo, né? E neles foi forçada pela morte do líder. Perfeito. Então não tem jeito. Agora, uma coisa fica para nós como lição, é o seguinte, que Deus realmente está no controle da igreja. Deus está no controle. Então, acredito que são quantos membros? 900 mil. Então, 900 mil membros. Então, a gente há de ter respeito por esses membros. Ok? São pessoas honestas, pessoas que estão acreditando naquilo ali, vivendo aquilo ali. E agora tem essa alteração, que na verdade, eu acho que não vai dar mudança nenhuma. Eles vão receber muito bem ela, porque era a esposa do líder, e vão ficar com ela ali trabalhando. Ela falou, vou manter aquilo que a gente gosta. Eles gostam daquilo. Né? Na época de Jesus, você tinha os essênios, você tinha os zelotes, você tinha os partidos políticos e religiosos que gostavam de ver naquela época. Paulo mesmo, na cidade de Colosso, ele falou sobre os ascéticos, de a forma ascética de viver. Então tem gente que gosta de todo tipo de coisa. E aí a igreja vai se mantendo. Com relação a esse aspecto de mudar paradigma, os paradigmas estão sendo mudados o tempo todo. E a gente sabe que Deus está no controle da história. A história não saiu do controle de Deus, Deus continua no controle da igreja, a igreja não está descontrolada, a gente vê muita coisa errada, a gente vê heresia para todo lado, gente doida, a gente vê manipulações, há até um paradoxo de você ver o pregador trazendo a verdade do evangelho e o outro pregando um monte de bobagem, a igreja lá cheia, e como é que pode isso, como a gente citou agora. Enfim, a questão é a seguinte, nós temos que buscar a nossa missão, a nossa posição em Cristo e seguir a palavra de Deus, ou aquilo que o Senhor tem para nós, e cumprir o nosso chamado, porque a igreja não está perdida. Só tem duas palavras no Novo Testamento. Os evangelhos é Jesus, as cartas é a igreja. Jesus e igreja compõem o Novo Testamento e a igreja está no controle dele. Então eu acredito que, seja lá o nome da denominação que for, Deus está no controle e Ele vai continuar agindo, quebrando tudo que Ele quiser quebrar, em nome de Jesus. Vocês acham que se de alguma forma, por ser talvez uma das maiores denominações rígidas ainda que existe no Brasil, quebrar esse paradigma, isso vai reverberar talvez em outras igrejas que ainda não aceitam a questão da liderança feminina? Está reverberando dentro deles mesmo, né? Você vê que, eu não sei se você já prestou atenção, que na época dele vivo, não havia um louvor que tivesse bateria. Hoje já tem. Hoje você já vê as pregações já partindo já um pouco mais para o campo psicológico, já partindo mais para o campo humano, já partindo para o campo social, né? Você já vê, é só colocar lá na rádio, você já vê até que as locuções são diferentes, já entraram profissionais diferentes, as coisas já estão, porque o que antes estava estagnado, agora quem está lá já está entrando com um pouco de modernidade. Primeiro que vai haver, claro, vai haver uma renovação. Não tem jeito. Vai haver uma renovação ali da ideia da igreja, vai haver uma renovação, vai haver essa renovação. Agora, que o pastor disse, o povo lá está gostando e coisa e tal, que talvez não seja tão fácil ficar sabendo assim, mas a debandada está grande. Não está pequena, não. Tá, a coisa ficou muito séria, por isso teve essa reunião, por isso que foi para a internet, para todo mundo ver. Você pode acompanhar por aqui, aquela insistência, permaneça, fique, não vamos mudar, porque a demandada foi grande. Porque a verdade é o seguinte, quando você... A pior
A verdade é a seguinte: a pior prisão não é aquela que você está atrás da grade. Não é. A pior prisão é aquela mental, a pior prisão é aquela que fazem você acreditar que você está preso. Só que, de repente, o cadeado abre. E alguém, bota a cabeça do lado de fora, olha lá e fala: ih, gente, olha lá, tem um mundo aqui fora. E aí vem e agora, com uma situação dessa, está até subindo o crédito, pastor. Então, não vem, dá tempo vem da gente debater. O culto de cura que o pastor está de licença médica, né? Então o pessoal acha que abre os olhos, enxerga outras coisas, né? Numa situação não vai dessa, ter o culto que tem licença abriram-se todos. Vamos ver o que vai dar, mas é muito interessante, no mínimo interessante, como eu falei. Pastores, obrigado. Foi um bate-papo fenomenal. A gente falou sobre muitas coisas que bombaram durante a semana. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Bom fim de semana e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.